Vamos dar seguimento à nossa série de mensagens sobre saúde emocional. Sabedoria bíblica para a nossa mente. Hoje nós vamos meditar na quarta mensagem. Crie ciclos de descanso. Esse é o nosso tema de hoje. Crie ciclos de descanso. Nós tivemos já uma introdução ao tema na primeira mensagem. A segunda mensagem foi desabafe, lamente e chore. A terceira mensagem do domingo passado, cultive a virtude da humildade. E agora, hoje, nós vamos meditar sobre esse tema. Crie ciclos de descanso. Não sofra um colapso físico, emocional para entender os limites do seu corpo. Descansar é uma necessidade vital do ser humano. Sem descanso, o nosso corpo não funciona. E a Bíblia tem muito a nos dizer sobre descanso. Muitas vezes nós falamos, sobre fazer coisas, fazer e evangelizar, e fazer obras, e orar, e estudar, e praticar boas obras e tal. Mas às vezes nós nos esquecemos que a Bíblia também tem muito a nos dizer sobre descanso. É um tema fascinante. Eu fiquei muito admirado, muito maravilhado com esse tema ao longo da Bíblia. Nós vamos meditar algumas coisas hoje aqui, não tem como abordar. O assunto é muito vasto, é muito gigantesco. Mas nós vamos meditar em alguns pontos aqui sobre o descanso que Deus quer que tenhamos. O nosso corpo precisa respirar, precisa dormir, precisa ser hidratado, alimentado. E isso tudo com ciclos de descanso. Por isso, o tema, então, da nossa mensagem de hoje, crie ciclos de descanso. Para iniciarmos, abre aí a tua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, primeiro livro da Bíblia, né? Tá, deixa aberto aí que daqui a pouco a gente vai ler. Gente, lembrando, nós cremos que existem dois caminhos na vida. Existe o caminho do bem, existe o caminho do mal. O caminho do bem, viver através de Jesus, ou seja, entregar a nossa vida a Jesus e a partir disso viver um relacionamento com Jesus para o resto da nossa vida. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, considere isso, pense sobre isso. Nós sempre vamos estar aqui instigando você a entregar a sua vida total e completamente para Jesus. Porque é aí que começa o verdadeiro descanso. O início do descanso da nossa alma está em entregar a nossa vida a Jesus. E se você já entregou a sua vida a Jesus, certifique-se que você está vivendo o centro da vontade de Deus, que você está vivendo esse descanso em Cristo Jesus. E viva com base na sabedoria bíblica para a tua vida. Creia nesses princípios e aplique-os na sua vida. Você será abençoado. Amém? Vamos lá então agora para a nossa mensagem propriamente dita. Para introduzir, antes de lermos Gênesis 2, eu quero fazer uma introdução. Vamos fazer uma oração primeiro, a gente não orou, né? Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor Deus, nós queremos neste momento muita luz do Senhor sobre nós. Entendimento, graça. Derrame, Senhor, aqui hoje a tua glória através dos teus ensinamentos, que possamos hoje ser tocados pelo teu Espírito Santo e possamos aplicar os teus ensinamentos na nossa vida. Abençoe a mim que estarei pregando, apesar das minhas limitações, eu peço que o Senhor use a minha vida e abençoe o coração dos ouvintes desta mensagem, que também sejam praticantes. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Para introduzir esse tema, então, vamos problematizá-lo, né? Vamos problematizar. Nós temos um grande problema hoje.
Na verdade, temos vários problemas relacionados ao descanso. Você já pensou em ir numa... Quem aqui já foi numa igreja que a pregação foi sobre descansar? Levanta a mão aí, quem já ouviu. Não é um tema comum, um ou dois só. Não é um tema comum, né? Lucas, tu é louco, vai falar para os caras descansar. Sim, mas é o que a Bíblia ensina, o que eu vou fazer? Nós temos que pregar todo o conselho de Deus. Então, hoje há vários problemas relacionados ao descanso. Problemas como falta de sono, dificuldade em dormir, insônia, mas existe um fenômeno que eu creio que é um dos principais, que é a chamada síndrome de burnout. Acho que alguns irmãos já ouviram falar. Também é chamado de síndrome de esgotamento profissional. Ela não é considerada ainda uma doença, é considerado um fenômeno ocupacional. Não sei muito o que isso quer dizer, mas enfim, é parecido com uma doença, causada pelo excesso de trabalho e, consequentemente, um mau descanso. Esse burnout, essa síndrome de esgotamento profissional, ela começa com exaustão emocional, começa com uma despersonalização, que isso, na verdade, é uma dificuldade em se relacionar com as pessoas. A pessoa começa a ficar irritada, começa a brigar, e começa a brigar com seus familiares, amigos, enfim, começa a haver uma descaracterização dessas relações interpessoais. A pessoa começa a apresentar um baixo desempenho no trabalho, incapacidade, às vezes, de trabalhar, sem vontade de realizar as coisas, um baixo sentimento de realização. Tudo que ela faz, ela não consegue se sentir realizada com aquilo. Burnout. E tome cuidado com o burnout. Vem acometendo muitos brasileiros. E eu creio que é o principal problema relacionado à falta de descanso. Claro que existem outros, né? Mas nós não temos tempo para falar sobre todos eles. Mas nesse contexto, então, que é um problema hoje no nosso meio, no nosso país, principalmente. Problema relacionado ao descanso. A falta de descanso, de um bom descanso, causa isso, causa doenças, causa essas síndromes. E nesse contexto é incrível, é simplesmente incrível o quanto a Bíblia fala de descanso. E o quanto a Bíblia fala e orienta-nos a usarmos o descanso para a glória de Deus. Então, para começar a nossa reflexão hoje, nós vamos refletir em 4 pontos. Primeiro, a origem divina do descanso. Está ali? Segundo, colocar limites no trabalho. Terceiro, criar ciclos de descanso. E o quarto, dormir com fé. É isso mesmo. Gente, lembrando, essas mensagens estão sendo extraídas, boa parte desses ensinamentos, do livro Pega Leve, do pastor Davi Lago. Seus problemas não são maiores que o seu Deus. Um livro muito bom. Depois nós vamos, de repente, comprá-lo para alguns irmãos que quiserem. Tá? Então, esses 4 pontos. Vamos ao primeiro ponto e aí vamos ler, então, Gênesis capítulo 2. Do versículo 1 ao 3. Preste atenção. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Amém? Olha só. O que nós vimos, o que nós acabamos de ler aqui? O próprio Deus, depois de criar o mundo em 6 dias, no 7º dia, Deus descansa. O dia de sábado. E a palavra sábado vem do hebraico Shabat. Shabat, que significa cessar o trabalho, descansar. Deus se cansa? Deus ficou cansado? Não. A Bíblia fala que não dormita o guarda de Israel. A Bíblia fala que Deus não se cansa. Deus é Deus. Mas Deus está aqui implantando uma ordem criacional
no universo que ele criou, na Terra que ele criou, nos planetas, toda a criação. Deus está imprimindo na criação a ordem criacional. O que é a ordem criacional? É o jeito que as coisas acontecem, o jeito que a vida iria se desenrolar. Ou seja, o modo como a vida humana dentro da criação de Deus vai funcionar. Deus quer demonstrar isso. A vida vai funcionar dessa forma. Você trabalha e você descansa. E como eu falei, a palavra hebraica significa descanso, Shabat, descanso. Então nós vimos que o próprio Deus, ao criar todas as coisas, fala sobre o descanso. Coloca na ordem criacional da vida, vamos dizer assim, o descanso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ao longo da história, teve um imperador romano que tentou mudar os dias da semana para 15 dias, parece. Eu não me lembro direito. Mas ele tentou mudar. Não, agora nós vamos mudar o calendário, a semana terá 15 dias e ele tentou alterar. O que aconteceu? Não deu certo. Não deu certo. Porque isso está no nosso ser, está na nossa gênese, está na ordem criacional de todas as coisas. Trabalhar e descansar, conforme nós vimos na Bíblia. Agora abre a tua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Êxodo, o segundo livro, depois de Gênesis. Êxodo, capítulo 20, verso 8. Verso 8 ao 11. Todos acharam? Êxodo capítulo 20, verso 8. Diz o texto: lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus descansou e agora Ele quer que o seu povo descanse. Aqui, isso aqui, qual é o contexto? Deus liberta o povo de Israel. O povo de Israel estava escravizado no Egito, sem descanso, sem folga. E aí Deus então liberta esse povo do Egito e é como se Deus dissesse ao povo assim, vocês lembram do Egito que vocês trabalhavam sem descanso? Pois é, agora vocês vão viver de uma maneira diferente. Agora vocês vão viver os meus princípios do jeito que eu quero. E o jeito que eu quero é o seguinte, vocês trabalhem 6 dias e descansem no 7º dia. Então é um mandamento. Aqui, irmãos, lembre-se do dia de sábado, é o 4º mandamento dos 10 mandamentos, que valem até hoje. Mas aí, vamos lá, vamos esclarecer um negócio. Lucas, tem que guardar o sábado? Gente, hoje nós guardamos o domingo, Nós não guardamos o sábado. O nosso dia de folga, nós entendemos que é domingo. Jesus ressuscitou no domingo, a igreja se reunia no domingo. Nós acreditamos que houve essa transição, E existem igrejas que guardam o sábado, Nós não, nós acreditamos que é o domingo do Senhor. A partir do Novo Testamento, a partir de Jesus, nós ficamos de folga no domingo e cultuamos a Deus como nós estamos aqui hoje. Então, gente, lembrando que o mandamento de Deus deu um mandamento ao povo aqui, Trabalhem e descansem. O mandamento, o que é um mandamento de Deus? O mandamento serve para preservar a vida. Quando Deus diz não façam assim, é para que a vida se desenvolva de maneira sadia e de maneira que Deus quer. No momento em que eu vou contra a vontade de Deus, eu estarei indo contra o princípio da criação. Eu estarei vivendo de uma maneira desordenada, de um jeito que Deus não quer. Então, esse é o objetivo do mandamento.
Claro, nós poderíamos falar mais, né? Mas por hoje tá bom. Então vamos, assim, ó, já dentro desses 2 versículos aqui, nós estamos no primeiro ponto da mensagem. A origem divina do descanso. A gente está vendo esse primeiro ponto já, eu esqueci de mencionar, perdão. Mas vamos ver mais algumas questões sobre o descanso. Eu quero fazer uma afirmação bem ousada aqui. A base da vida humana é o descanso. Você sabia disso? Descansar para trabalhar e não trabalhar para descansar. Parece bobo, mas preste atenção. Quando que Deus criou o homem? Qual dia? O 6º dia, não foi? Então o sextou não é uma invenção moderna. O sextou começou com Deus. O sextou começou na criação. Deus já criou o ser humano e sextou. Sextou. O primeiro dia completo do ser humano, da humanidade, foi um dia de descanso. A gente se preocupa sempre olhando Deus criando todas as coisas, mas nos esquecemos que, na verdade, tá, tudo bem, ele é Deus, mas o ser humano foi criado no 6º dia e o próximo dia já era o dia de descanso. Então, a vida humana começa com um dia de descanso, um dia completo na presença de Deus. Adão e Eva desfrutando de um dia de descanso. Por isso que eu afirmei que a base da vida, do trabalho humano é o descanso. A gente começa, o correto é nós pensarmos em descansar, e o descanso é abençoado e santificado. Não foi o que Deus fez? Deus abençoou o 7º dia e o santificou. Da mesma maneira, nós devemos ter um descanso abençoado e santificado, ou seja, não é só descansar por descansar, mas é um descanso centrado em Deus. O ritmo da vida estabelecido por Deus é esse: trabalhar a partir de um descanso santificado na presença de Deus. Então, que fique bem claro, descanso começa primeiro. Nós descansamos. Hoje, domingo, não é o primeiro dia da semana, e nós estamos descansando em Deus. Nós estamos hoje aqui, hoje nós não estamos trabalhando, nós estamos aqui buscando a Deus em união, pessoalmente em casa, com as nossas orações, mas agora aqui em comunidade. Nós paramos tudo e nos reunimos nesse dia, o primeiro dia da semana, para juntos descansarmos e buscarmos a Deus. É isso que a gente está fazendo hoje aqui. Por isso, o descanso é um tema espiritual. Descansar é algo espiritual. E muitas vezes a gente pensa que, descansar, aí a pessoa descansa e para até de ler a Bíblia, até de falar com Deus. Não, descansa até de Deus. Não, pelo contrário. O nosso descanso só será um verdadeiro descanso se for feito na presença de Deus, santificado por Deus. E também, Hebreus capítulo 4, afirma que Jesus é o nosso verdadeiro descanso. Então lembra o que eu falei no início? O início de uma vida de descanso aqui nesta terra se inicia quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. O começo do nosso descanso começa quando entregamos a nossa vida a Jesus. Receber a Cristo, andar em comunhão com Cristo, são os primeiros passos para uma vida de descanso. Amém? Então essa foi a origem divina do descanso. Agora vamos ao segundo ponto. Um ponto muito interessante. Colocar limites no trabalho. O contexto do 4º mandamento é o seguinte, eu falei e vou repetir. Israel estava escravizado no Egito, ou seja, eles viviam sob um sistema de vida sem descanso. No Egito era trabalhar, trabalhar e trabalhar. Agora Deus quer ensinar um contraste ao povo de Israel. Agora Deus chama Israel para viver na presença dele, viver as promessas dele, viver os planos e os sonhos, vamos dizer assim, de Deus. E Deus então estabelece um descanso para Israel. Estabelece um limite para o trabalho. E descansar, irmãos, é um ato de fé. É um ato de obediência a Deus. Trabalharmos
Descansarmos é um ato de fé, isso requer fé e obediência a Deus. E aí nós devemos prestar atenção no seguinte: devemos limitar o nosso tempo de trabalho, o nosso espaço de trabalho e principalmente o nosso coração. Nosso coração. Há um limite no tempo, eu não posso trabalhar todos os dias. Há um limite no espaço, às vezes a pessoa não está trabalhando na empresa, mas chega em casa e se atraca só a trabalhar. Tem que ter um limite de espaço também. E principalmente o coração. Carreira, performance, dinheiro, status, casa, carro novo, essas coisas podem se tornar ídolos em nosso coração. Preste atenção, isso é grave. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Paulo vai falar que a ganância é um tipo de idolatria. Então eu não posso colocar coisas no lugar de Deus. Eu não posso só pensar em trabalhar, só pensar em adquirir fama, minha carreira, meu dinheiro. Não, eu tenho que pôr um limite. Eu tenho que colocar essas coisas no lugar dela. E Deus tem que estar em primeiro lugar. Porque aí sim o meu trabalho será um trabalho abençoado por Deus. Então, cuidado. Eu não estou falando que nós devemos ser desleixados com o nosso trabalho. Devemos sim trabalhar e fazer da melhor maneira possível. Devemos ser exemplos no nosso trabalho, principalmente nós que somos cristãos. Compromisso, chegar no horário, ser um exemplo, um bom funcionário. Aqueles que são líderes nos seus espaços de trabalho, ser um bom líder, um líder justo. Aqueles que são somente empregados, ser um bom servo, um bom empregado onde trabalha. E tudo isso como se fosse para Deus. Porque lá em Colossenses 3, 23 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Aqui, nesse contexto de Colossenses, está falando especificamente de trabalho. Então, no nosso trabalho, nós devemos trabalhar como se fosse para Deus. Mas o meu chefe não sei... Não fala mal do teu chefe. É para a glória de Deus. Você trabalha, você toma água, você faz tudo para a glória de Deus. Você descansa para a glória de Deus. Então, devemos entender o trabalho sim como algo que glorifica a Deus, porém não devemos nos tornar doentios e obcecados por trabalho. Sempre questione a si mesmo. Questione. Será que eu estou trabalhando de maneira adequada? Será que eu estou trabalhando como Deus deseja? Será que eu estou descansando adequadamente? Será que o meu descanso não está sendo comprometido pelo meu trabalho? Ou também o oposto, será que eu não estou descansando demais e não trabalhando? O oposto também. Mas, enfim, o ponto aqui é enfatizar o descanso. Então, finalizando esse segundo ponto, coloque limites no trabalho, limites no tempo e principalmente no seu coração. Não deixe o trabalho tomar o seu coração. Terceiro ponto da mensagem: criar ciclos de descanso. O princípio sabático, que é o princípio do descanso bíblico, sabático tem a ver com descanso, né? Gente, isso é uma disciplina espiritual. O descanso sabático, o descanso, claro que no nosso caso é domingo, lembrando, né, gente? Não vamos começar agora no sábado. O dia ainda se chama sábado, mas nós entendemos que o dia de descanso é o domingo. Aí agora, quando a gente olha para Jesus, nós vemos que Jesus mantinha ritmos, ciclos de descanso. Jesus reservava tempo para solitude, reflexão, oração e contemplação. Preste atenção, essas palavras são mágicas. Solitude, reflexão, oração e contemplação. Vou citar alguns versículos. Lucas capítulo 5, verso 16. Jesus se retirava para lugares isolados para orar. Solitude, oração. Provavelmente aqui também reflexão. Jesus, o próprio Deus encarnado, Deus que se fez carne, esteve entre nós e viveu entre nós para nos dar o exemplo. Jesus
Jesus se retirava para lugares isolados para orar. Está lá em Lucas capítulo 5, verso 16. Lá em Lucas 6,12 também diz: naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Marcos capítulo 1 também fala, no versículo 35, tendo se levantado de madrugada, Jesus acordando mais cedo, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 6,46, e tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Aqui é interessante que Jesus despede a multidão e vai com os discípulos ao monte orar. Irmãos, biblicamente, ciclos de descanso são, sobretudo, ciclos de comunhão com Deus. Aí é que está a chave da jogada. Billy Graham, um grande pregador do século XX, afirmava: nada pode acalmar mais a nossa alma ou nos preparar melhor para os desafios da vida do que o tempo que passamos a sós com Deus. Passar tempo com Deus é revigorante, é restaurador, é um remédio para a nossa alma. Quer restauração espiritual? Tu quer isso na tua vida? Fique tempo a sós com Deus. E esses momentos de adoração, esses ciclos de descanso que nem nós estamos vendo, eles possuem duas dimensões. A dimensão pessoal, que é aquele momento em que eu vou sozinho, vamos dizer assim, eu e Deus, aquele momento secreto a sós, oração, reflexão, leitura bíblica, devocionais, enfim, tempos a sós com Deus. Isso uma dimensão pessoal. Mas também tem a dimensão coletiva, a dimensão comunitária, o culto. Isso aqui é um descanso que nós estamos fazendo hoje. Nós paramos tudo, paramos a nossa vida, 7 horas, 19 horas, inicia o culto. Nós nos arrumamos e viemos para cá com o objetivo de se concentrar em Deus, de buscar a Deus, falar com Deus, rever os meus irmãos, caminhar junto com os meus irmãos, na fé, unidos a Jesus. É um descanso. É um culto de descanso. É um momento de descanso. Então tem esses momentos, mas também tem as reuniões de oração, os discipulados, por isso, como nós chamamos aqui os PGDs, os pequenos grupos de discipulado, também são momentos de descanso. Momentos de estudo com os irmãos, culto familiar, culto em família. Parar tudo durante a semana, reunir a família, reunir os filhos e a esposa e orar e ler a Bíblia. São momentos comunitários de descanso, são ciclos de descanso também. Encare esses momentos onde você para essas atividades normais da vida, vamos dizer assim, para se dedicar a um tempo de descanso com Deus. Encare isso, encare esses momentos como tempos de descanso com Deus. Momentos onde nós nos desligamos da terra, vamos dizer assim, para nos ligarmos com o céu. Irmãos, e permita-me voltar novamente naquelas 4 palavrinhas que eu falei no início desse terceiro ponto. Solitude, reflexão, oração e contemplação. A nossa cultura hoje perdeu a importância do silêncio, da quietude. Estamos toda hora com informações, com barulho, é televisão, é rádio, é celular. E a gente não tem tempo de silêncio. O silêncio parece que foi expurgado da nossa vida. E o silêncio tem o seu valor. Nós vimos que Jesus se retirava e ficava a sós com Deus. Claro que Jesus orava, refletia, mas com certeza Jesus também tinha os seus momentos de solitude com Deus. E quem aqui nunca teve aquele momento prazeroso com Deus, onde você ora, você lê a Bíblia, e aí você fica em silêncio, meditando, refletindo, tendo um momento especial com Deus, onde você percebe coisas que você deve mudar na sua vida, ou você percebe bênçãos que Deus está te dando, enfim. Ciclos de descanso com Deus.
Precisamos resgatar isso, irmãos, essas velhas práticas, leitura bíblica, reflexão, oração. Também devemos refletir com as pessoas mais íntimas da nossa vida, os nossos amigos e principalmente os nossos familiares, o cônjuge, nosso cônjuge. Jesus, olha só, Jesus constantemente saía às vezes de perto da multidão. Jesus fazendo milagre, aquela galera e multiplicando pão e não sei o quê. Daqui a pouco Jesus, ei, para tudo. Vem cá, chamava os discípulos, né? Venham aqui, vamos dar uma descansada. Eles descansavam, eles se alimentavam, descansavam e é nesses momentos, se você prestar atenção, nesses momentos que Jesus compartilhava mais dos seus ensinamentos e das suas reflexões com os seus discípulos. Então, precisamos de relacionamentos significativos na nossa vida. Descarte relacionamentos, pessoas que não... Sabe aquela pessoa que não agrega em nada na tua vida? Infelizmente, às vezes, nós temos que largar de mão. Não adianta, irmãos. Tem pessoas que nós temos que nos afastar. Porque não agrega em nada, não nos ajuda. Então nós devemos investir em relacionamentos significativos, verdadeiras amizades e principalmente pessoas que querem buscar a Deus. E claro, meus irmãos, nas nossas famílias, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, devemos refletir, devemos conversar, devemos parar um pouco a loucura dos nossos dias e entender que uma boa reflexão com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, pode marcar a alma de vocês dois, ou dos três, enfim, da família toda. Outra palavra importante que eu falei aqui, a contemplação. O Salmo 24, o salmista deseja contemplar a beleza de Deus. Jesus, o que Jesus falou em Mateus 6 e Lucas 12? Jesus ensina um remédio para a ansiedade. Ele chega a falar, não andeis ansiosos, né? Mas contemplem as aves dos céus, contemplem os lírios do campo. As aves não têm estoque de alimentos, mas Deus as alimenta, Deus provê as aves do céu. Os lírios, Deus dá o crescimento. E aí, se Deus cuida das aves e dos lírios do campo, Deus não cuidará também das nossas vidas? Essa contemplação deve invadir o nosso coração, trazer a paz de Deus que excede todo o entendimento. Já parou? Às vezes é só nós pararmos e começarmos a pensar. Jesus cuida dos passarinhos que cantam na tua janela. E não valemos mais do que os passarinhos. Jesus não morreu por nós. Jesus não demonstrou amor para os seres humanos. Se Deus cuida dos pássaros, Deus não cuidará da nossa vida? Claro que muitas vezes no calor das tempestades não conseguimos enxergar essa bênção, essa âncora da nossa alma, mas devemos lutar para entender isso. E claro, né, meus irmãos, tudo isso regado a muita oração. Oração sozinha com Deus, oração com os teus irmãos, oração em família, oração com os nossos filhos e cônjuges. Devemos orar. Orar também é um ato de descanso. Amém? E quarto ponto, vamos ao quarto ponto da nossa mensagem. Dormir com fé. Ah, não, Lucas, agora tu forçou. Não. A qualidade do sono interfere diretamente em nossa saúde. Há vários estudos científicos que eu pesquisei que comprovam que a qualidade do sono está ligada à pressão arterial, olha só, preste atenção, níveis de açúcar no sangue, eficácia do sistema imunológico, memória, estabilidade emocional, desempenho cognitivo, tudo isso. Quem tem um sono ruim pode ter esses problemas. Por isso a importância de um bom sono. E todos os distúrbios psiquiátricos possuem em comum uma coisa: anormalidade no sono. As pessoas que têm distúrbios psiquiátricos possuem sono irregular. Dormir bem é um indício de saúde emocional. E aí a Bíblia apresenta a tarefa de dormir como algo também espiritual. Dormir é uma atividade de fé. Dormir é espiritual.
O sono é um presente dado por Deus. Deus não dorme. Por isso, nós podemos dormir. Porque enquanto nós dormimos e descansamos, Deus cuida do resto. O mundo segue com a sua ordem. A criação de Deus segue sendo mantida por Deus pela sua providência. Enquanto nós estamos descansando, apagados, dormindo. E o Salmo 3, capítulo 3, versículo 5 fala: eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Uma pessoa cheia de fé, uma pessoa vendo a glória e a graça de Deus até no seu sono. O sono tranquilo é o oposto da ansiedade. E quando olhamos para Jesus, aí não tem. Irmãos, quem é que lembra daquele episódio muito intrigante onde estava acontecendo uma tempestade, o barco estava quase afundando, os discípulos desesperados, e o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Jesus dormia enquanto uma tempestade quase afundava o barco, e os discípulos, incrédulos, acordam Jesus apavorados. E Jesus os repreende porque eles não tinham fé. Homens de pouca fé. Jesus dormia na tempestade para nos mostrar que com ele podemos aprender a confiar em Deus. Ele nos deu exemplo. Isso é um escândalo para as pessoas muitas vezes. Ah, como assim? Vocês crentes são meio loucos, vocês ficam acreditando em umas paradas que não existem. Existe sim, a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Mas existe. É uma paz que toma o nosso coração, muda a nossa vida. Sim, muda. Existe a paz de Deus, eu creio na paz de Deus. Finalizando então esse quarto ponto, irmãos, durma com fé. Durma com fé. Entenda que dormir é algo espiritual. É um presente de Deus dado a você. Prepare-se para dormir, prepare-se para ter um bom sono. Tente dormir mais cedo, não fique com o celular à noite antes de dormir, que isso já é comprovado que afeta o sono, e eu também tenho que lutar contra isso. Seus pensamentos ansiosos, entregue-os para Deus antes do sono. Ore, fale com Deus. Deus, me dá um sono abençoado, Deus. Eu quero dormir hoje abençoado. Eu estou com um monte de problemas, eu quero confiar na tua paz. Me ajude, me guia. E sim, Deus pode nos dar um sono abençoado. E Provérbios 3, 24 fala que se andarmos na sabedoria bíblica para a nossa vida, o contexto, Provérbios 3, 24 fala: quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Provérbios 3, 24. A Bíblia também fala para dormirmos com fé. Que doido, né? Eu fui na igreja lá, eu queria ver algumas coisas mais espiritual, o cara estava falando de dormir com fé. Jesus é Senhor de toda a nossa vida, do nosso lazer, do nosso descanso, do nosso sono, da nossa alma, de tudo. Ele é Senhor e Ele tem conselho para tudo. Finalizando então a nossa mensagem. Que Deus abençoe sua vida nesta noite e que você saia daqui hoje sabendo que até no descanso Deus está presente. Ou melhor, o seu descanso tem que ser um descanso centrado em Deus, em Jesus. Olhe para o descanso através de uma perspectiva bíblica. Hoje nós vimos aqui a origem do descanso, está com Deus na criação. A gente viu alguns limites, a gente viu os ciclos de descanso, a gente viu Jesus. E nós vimos também que devemos dormir com fé. Use a sabedoria bíblica para descansar. É um assunto muito extenso, teria muitas coisas mais para falar sobre o descanso, irmãos. Mas comece hoje a cuidar melhor do seu descanso. E para finalizar, eu prometo agora, descansar é algo espiritual. Coloque Deus em prioridade no seu descanso para você ter um verdadeiro descanso. Amém?